Meus queridos irmãos, nesta noite nós estaremos uma vez mais celebrando aquilo que Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, chamou de Eucaristia, que é o nome técnico para a ceia do Senhor. Este rito, que é mais do que um memorial, que foi instituído após a celebração daquele último momento da vida de Jesus, na noite daquela quinta-feira, lá no mezanino de uma das casas, conforme relato dos evangelhos. Então olhamos para a mesa da comunhão, que não é a mesa da igreja local. Esta é a mesa do Senhor. E desta mesa participam aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, regeneradora, libertadora de Deus em Cristo Jesus. Paulo é enfático quando diz que Deus, o Pai, estava presente no Deus Filho, historicamente falando, para reconciliar consigo o mundo. A Bíblia nos ensina que todas as alianças expressas no texto bíblico, num total de 9, Deus sempre tomou a iniciativa. Deus sempre deu o primeiro passo na direção do homem para resgatá-lo, para salvá-lo, para libertá-lo. Se nesta noite nós aqui estamos, é bom que tenhamos em mente que não há nenhum mérito em nós, mas Deus, através da sua graça, Ele nos faz co-herdeiros. Deus, através da sua graça revelada em Cristo Jesus, nos enxertou nesta videira que é o povo de Israel. E pela sua graça, nós, os que estávamos de fora, pela sua misericórdia, fomos trazidos para dentro deste corpo, desta Carral, que é a associação das pessoas na cultura hebraica e da eclesia, que é essa associação de pessoas do Novo Testamento. Diante de nós, os elementos, o pão e a ceia. O texto bíblico lembra que na água o rosto do homem é refletido. Assim também o coração se reflete no rosto. Então hoje pela manhã nós cantamos que nós amamos o nosso Deus e este amor envolve todo o nosso ser e nele depositamos a nossa esperança. Iniciamos esta noite cantando da sepultura saiu. Uma expressão de vitória depois da leitura do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, onde o escritor lembra que Deus triunfou sobre a morte. E lá no final do capítulo ele coloca: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. E graças a Deus que nos dá a vitória pela mediação, pela interveniência única de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Você pode dizer um amém, reconhecendo esta verdade e a legitimidade desta palavra na sua vida? Amém. Então vamos celebrar a ceia do Senhor. No final do século XVIII, lá na Inglaterra, que estava desenvolvendo a sua atividade, ou a chamada Revolução Industrial, a história nos lembra que a Inglaterra era um país altamente endividado.
Algo que, aparentemente, a Inglaterra jamais teria condições de saldar aquele compromisso daquela dívida interna que ela tinha consigo mesma. E, inspirado nessa situação econômica e política, um pregador anglicano chamado Augustus Toplady escreveu um hino que o mundo todo tem cantado. Este hino foi cantado no sepultamento de Albert, o príncipe consorte da rainha Vitória. Um dia ele ouviu a mensagem e a melodia, e ambos os elementos tocaram profundamente a sua vida. E ele então pediu que no seu sepultamento este hino pudesse ser entoado naquele culto fúnebre. E este hino foi escrito depois de um sermão baseado no capítulo 12 do versículo 5 de Gênesis, que Abraão levou a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, diz a história que lá havia uma seca, havia fome, havia miséria. E Augustus Toplady costumava escrever sempre uma mensagem, e essa mensagem era musicada, então o hino era cantado depois que ele terminava a sua pregação. E depois de pregar sobre este texto envolvendo Abraão, Sarai, Ló e todos os bens, ele escreveu este hino que todos nós conhecemos e que é muito pertinente a sua mensagem para um dia de celebração da ceia do Senhor, onde ele diz: rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz, salvação. Nem trabalho, nem penar pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. Todo indigno e imundo sou, és, e sem ti eis que sou um perdido pecador. Mas eu sei que no teu sangue, ó Salvador, lavas um pobre pecador. Este é o hino de número 371 do cantor cristão, cantado em toda a terra. E este hino lembra que a rocha inabalável é Jesus Cristo. E que se nós aqui estamos aqui porque a graça de Deus um dia nos alcançou. E por isso, independentemente da nossa condição, pela sua misericórdia, fomos feitos filhos de adoção. E eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, uma passagem bastante conhecida. Quando Paulo conclama a igreja de Corinto para uma celebração correta da ceia do Senhor. Alguns desmandos, incompreensões, abusos
extravagâncias estavam ocorrendo naquela igreja. E Paulo, então, resolve orientá-los no tocante à celebração correta da ceia do Senhor. Eu vou ler numa versão um pouco diferente, já explicada, que é a versão da Bíblia, a Mensagem de Peterson. E ele diz exatamente assim, a partir do versículos 23 até o final desta perícope, que diz o seguinte: permitam-me, irmãos, recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem sempre de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência na celebração deste ato. Quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nessa lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia tomados e possuídos de temor e tremor. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Num dos hinos do cantor cristão, o poeta escreveu: nós vamos hoje celebrar em santa comunhão o teu sofrer, o teu penar, sim, nossa redenção. Mas, meus irmãos, o fato de estarmos aqui pressupõe um outro momento na linha do tempo, quando nós ainda não tínhamos sido alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. E aí, uma mulher que ficou cega aos seus 52 anos escreveu uma peça. Ela escreveu mais de 1000 hinos, e um deles faz parte do Coro Sacros, onde ela lembra que um dia nós fomos achados por Jesus. Um dia Jesus achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem forças a voltar. E ele tomou-me pelos braços e, me levando junto de si, voltamos juntos para o lar. E hoje a presença de Jesus invade e traz alegria ao coração daquele que foi achado, daquele que foi encontrado por Jesus. Isto traz à nossa mente a ovelha perdida, que o pastor vai buscá-la e encontra esta ovelha ferida. Isto nos lembra a história da dracma perdida e a alegria que toma conta da dona de casa quando acha parte do seu patrimônio. Isso nos lembra uma das mais belas parábolas, a parábola do filho pródigo. Fomos achados por Jesus.
E ele, então, nos trouxe para o lar. E hoje, este hino de Lélia Naylor Morris é cantado no mundo todo. Esta mulher extraordinária que teve uma infância bastante pobre, mas que colocou toda a sua vida. Ela não colocou apenas os seus recursos, os seus bens, ela colocou-se a si mesma no altar e Deus a usou de maneira extraordinária. Mas o texto bíblico também, usando de uma figura de linguagem, lembra que Jesus está à porta do coração. E ele bate com insistência, porque ele deseja que nós abramos a porta do nosso coração, porque ele quer fazer em nós a sua morada. Portanto, ele insiste, e o texto bíblico lembra que Jesus, lá no capítulo 3, o Espírito, vamos melhor situar teologicamente, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, declara: olhe para mim, porque eu estou batendo a porta. Isto com base na palavra do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro igual a mim. Hoje pela manhã cantamos isto: não há, ó Deus, um Deus igual a ti. Então, meus irmãos, nós temos consciência desta exclusividade que nós devemos dar ao Senhor Jesus na nossa vida. E o Nani tem um cântico quando ele lembra que todos nós somos pecadores. Há um desejo grande de participarmos da graça de Deus. E nós até chegamos a construir um altar para Deus dentro do nosso ser, para que Ele possa morar e habitar. Mas às vezes tropeçamos, caímos. E a grande preocupação do autor é dizer que ele está limpo diante de Deus toda vez que ele se apresenta na presença do seu Deus. Nesta noite nós estamos vindo e estamos nos apresentando diante do Senhor que instituiu a ceia. Nesta noite nós estamos comparecendo diante de Deus, e Deus conhece qual é a intenção do nosso coração. Porque a Bíblia nos diz que os homens podem nos ver externamente, do lado de fora, mas o bom é que Deus nos vê do lado de dentro. E eu costumo dizer sempre, não adianta querer trapacear com Deus, não adianta querer brincar de 171, porque mesmo querendo fugir, não fugimos. E isto está contido lá no Salmo de número 139. Não adianta querer fugir, porque para onde eu for, lá o olhar misericordioso de Deus vai me alcançar. Então é inútil querer fugir de Deus, como é inútil querer tirar a própria sombra, que é o reflexo do nosso corpo. Não há como. Mas fomos encontrados, há uma insistência da parte de Deus em Cristo Jesus para abrirmos para Ele o nosso coração, entregarmos a Ele a nossa vida, porque apenas Ele é Deus. E aí nós temos um outro texto poético que diz que nós teremos vida em olhar para Jesus, o Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere este amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Lá na cruz, Ele derramou o seu sangue. Lá na cruz, Ele sofreu em nosso favor.
lá na cruz, ao declarar Tetelestai, tudo está consumado, ele a vida eterna nos doou. Mas nesta busca de Deus pelo homem, é Deus quem encontra o homem, porque é Deus quem toma o primeiro passo. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. O homem desobedeceu, o homem pecou. E Deus tomou a primeira iniciativa, lembrando que da semente da mulher nasceria aquele que um dia traria a redenção do ser humano. E essa história vai se desenvolvendo. Em um determinado momento da linha do tempo, Deus entra de maneira efetiva na história através de Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. E Peterson, um dos grandes compositores do século XX, escreveu um hino que todos nós conhecemos. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, dizendo, por ti morri, assim, em contrição. Então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei. Hoje pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Irmãos meus, estamos diante da mesa do Senhor. Não é a mesa dessa igreja, é a mesa do Senhor. E a Bíblia nos ensina que Deus a todos contempla de igual maneira. Como é bom saber que Deus não nos discrimina. Deus não tem preferência por aquele que tem mais recursos econômicos. Deus não tem preferência por aquele que tem uma cor diferente da nossa. Mas Deus nos olha de maneira condescendente. Deus nos olha com um olhar amoroso. Deus nos olha com amor paterno. Ele quer ter uma relação de cumplicidade com cada um de nós. Por isso, meus irmãos, quando estamos diante da mesa do Senhor, nós não estamos diante de qualquer mesa. Quando nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, é preciso ter dentro de nós a consciência de que nós estamos intensificando a nossa cumplicidade relacional com o nosso Deus. Fazer isto em memória de mim. Estamos trazendo à mente e ao coração tudo aquilo que pode intensificar a razão da nossa esperança. Nós cantamos, nós declaramos com os lábios. E é preciso que estejamos atentos às declarações que nós fazemos, porque Deus as recebe como oferta suave. Por isso eu lembrava o que cantamos hoje pela manhã. Eu lembrei o que nós cantamos também agora no culto vespertino. E é o próprio Senhor quem nos convida a virmos até Ele, nos colocarmos em contrição diante da mesa, a mesa do Senhor, para juntos celebrarmos este rito que é mais do que um memorial. Querendo ou não, meus irmãos, há um sentido místico da igreja, que é a igreja universal, a igreja que acolhe todos os remidos, esta grande família que Deus está formando
onde as pessoas precisam ser sóbrias, onde as pessoas precisam ser justas e piedosas, como ele nos diz em Tito, no capítulo 2, Paulo escrevendo, fazendo o seu mentoreamento a este seu filho na fé. Então, Deus quer que estejamos presentes neste mundo, vivendo de maneira sóbria, sim. O nosso testemunho tem que exaltar e glorificar o nosso Deus. É por esta razão que Jesus lembrou que é preciso ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia nos declara e nos convoca para sermos santos, porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus diferente, é um Deus único, é um Deus exclusivo. Não há Deus igual a ti. Enquanto os irmãos cantavam hoje pela manhã, eu refletia no significado deste verso. E esta verdade, a legitimidade desta expressão, deste discurso, eu vou vivê-la amanhã, no meu trabalho, no contexto da minha família. Quando eu estiver viajando no trem, no ônibus, ou no meu carro, orando e pedindo que Deus me conduza em segurança. Esta declaração, este testemunho, eu vou testemunhar amanhã diante dos meus companheiros de trabalho. Eles terão que ver que legitimamente a luz daquele que um dia declarou, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, ela ilumina a minha vida e faz com que outras vidas também sejam iluminadas e aquecidas. E com certeza a minha maneira de viver deve ser tão eloquente, capaz de ultrapassar a força do meu discurso, em que as pessoas, vendo a minha maneira de viver, vendo o meu testemunho, possam dizer aquilo que está lá em Mateus: glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por isso o Senhor nos convida a celebrarmos este memorial, enquanto aguardamos o seu retorno. Então, a celebração da ceia tem esse sentido escatológico. Nós celebramos até que o Senhor volte, para juntos, então, celebrarmos com o Cordeiro vitorioso a ceia lá na Nova Jerusalém. E se nós que aqui estamos temos a consciência de que construímos um altar para Deus dentro do nosso ser, nós estamos demonstrando que Ele deve ser o Senhor, único e exclusivo da nossa vida, porque não há Deus igual a Ele. Portanto, para intensificar esta cumplicidade na celebração da ceia do Senhor, como nos diz o texto de 1 Coríntios, que é o texto mais antigo que temos sobre a orientação como celebrar a ceia do Senhor. Nós temos um sentimento místico, sim. Não que os elementos pão e vinho sejam transformados materialmente, mas o sentido místico é que a transformação, ela acontece em cada um de nós. O Espírito Santo de Deus trabalha de maneira incansável. Paulo lembra que o Espírito Santo de Deus que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus quer que cada um de nós intensifique e legitime essa cumplicidade relacional com Jesus Cristo, Emanuel, Messias, Deus conosco. Portanto, diante deste momento,
nós queremos ser examinados e ensinados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a uma autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo e logo tome parte comendo do pão e bebendo do cálice. Eu creio que quando nós nos expomos e dizemos a Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, nós estamos dizendo a Deus, que é um perito, não é? Eu quero que faças na minha vida uma auditoria. Se houver alguma coisa que não te agrada, Senhor, que o teu Espírito possa detectar isto, para que eu tenha a oportunidade e seja instruído sabiamente para corrigir essa distorção que existe no meu GPS espiritual, para que eu não me desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas que eu possa seguir o caminho traçado pela vontade e pelo querer de Deus para a minha vida. Ao nos aproximarmos da mesa da comunhão, nós estamos como que dizendo, Senhor, eu quero ser esquadrinhado por Ti. Se houver alguma pendência na minha vida, em relação a mim mesmo, em relação ao meu relacionamento com o outro, ou no meu relacionamento contigo, eu quero corrigir. Porque eu quero ter esta cumplicidade relacional contigo. E ao dizermos para que Deus faça um vasculho, uma análise profunda na nossa vida, nós também estamos dizendo a Deus, olha, Senhor, sabemos que somos pecadores, precisamos da Tua graça. Portanto, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Porque o desejo do nosso coração é o de intensificar a cumplicidade relacional com Deus, não só quando nos aproximamos da mesa do Senhor para a celebração eucarística, mas o desejo do nosso coração é intensificar a cumplicidade relacional, para que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E que sejamos achados retos, e sejamos encontrados com integridade no nosso relacionamento, na nossa convivência com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que cada um possa fazer da sua vida uma vida de comunhão perene, uma vida de comunhão plena, para que Deus, o Deus que habita em nós e que contempla os desejos do nosso coração, nos dê a alegria que vem da parte do Senhor, porque a alegria do Senhor em nós significa a sua força, a sua vitalidade, o seu domínio, o seu senhorio nas nossas vidas. Com este espírito de sermos vasculhados e de desejarmos estar mais próximos de Deus, porque é o que Deus deseja de cada um de nós, conquanto estejamos com os nossos pés sobre a terra, devemos intensificar o nosso compromisso com as verdades que são de cima. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, pastores, diáconos, por gentileza, vamos tomar acesso à mesa para este momento solene
de celebração no corpo de Cristo. Este corpo pelo qual trabalhamos a sua unidade. Portanto, não queremos fragmentá-lo. Queremos que Deus esteja pleno e que haja plenitude na igreja como corpo de Jesus Cristo. Eu fiz a leitura, que é a leitura clássica, lembrando como agir, como proceder neste momento de celebração, quando estamos como que desnudos diante da presença de Deus. Quando não escondemos, quando não omitimos, quando não queremos obstruir não só a presença, mas o fluir da graça de Deus nas nossas vidas. Paulo escreveu isto à igreja de Corinto, e esta palavra ela tem um sentido de verdade para cada um de nós nesta noite. Que Deus nos capacite e que nós nos apropriemos desta verdade, para que em amor e comunhão possamos comer do pão e beber do cálice. Vamos distribuir o primeiro elemento, os elementos, o pão e o cálice, porque usamos esta concomitância no momento da distribuição dos elementos no nosso culto. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, na sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem
palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Ficou alguém na nave do templo sem receber os elementos, pão e vinho? Porque desta celebração, meus irmãos e amigos, participam crentes salvos, regenerados por Jesus Cristo, declarados filhos de Deus. Nós estamos participando juntos como membros da família de Deus espalhada na face da terra, deste ato em que nós nos lembramos da sua morte, da sua dor, do seu sofrimento.
que nós, neste momento, estejamos fazendo uso da nossa imaginação e vamos retornar, vamos regressar no tempo e vamos pensar naquela semana quando Jesus, filho de Davi, entrou vitorioso, aclamado em Jerusalém. Vamos pensar nas suas múltiplas atividades ao longo daquela semana. Até aquele momento quando ele foi preso, e a partir daquele instante, na noite daquela quinta-feira, com certeza, o julgamento mais incorreto de toda a história aconteceu. Mas era parte do projeto de Deus. Basta olhar o último cântico do servo sofredor no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. O seu julgamento, o fato de ter sido negado, ter sido cuspido, ter sido zombado. O que a Bíblia nos ensina é que ele foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Eu gosto de uma expressão do pastor Billy Graham, quando ele diz que a cruz não é vergonha, não é derrota, não é perda, mas a cruz é o grande sinal de adição de mais que Deus colocou para enriquecer a história humana. E se nós aqui estamos porque um dia Jesus tomou a cruz, ele a levou, ele a carregou, ele se permitiu ser crucificado no meu lugar, no seu lugar, no lugar de cada um de nós. Portanto, nesta hora, nós aqui estamos, contritos, pensando na expressão vicária de Deus em Cristo Jesus, assumindo o lugar de cada um de nós na cruz do Calvário. Nesta hora aqui estamos pensando no sacrifício cruento, onde houve derramamento de sangue. E João intensifica isso lembrando: se confessarmos os nossos pecados, Ele é para nos perdoar os pecados e, consequentemente, nos purificar de toda injustiça. Nesta hora, meus irmãos, nós queremos que haja pureza de mente, pureza de alma, pureza de coração. Na celebração da ceia do Senhor, nós queremos que as nossas vestes, como nos diz o autor de Eclesiastes, estejam limpas, para que nós nos apresentemos em santidade diante de um Deus que é santo e que nos conclama a sermos santos, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Fiquemos de pé, meus irmãos, e com a nossa mente, com a nossa imaginação, pensando em Jesus, há mais de 2000 anos lá em Jerusalém, caminhando para fora da cidade, levando a cruz e sendo nela crucificada.
pensemos que Ele tomou a iniciativa de nos amar e o fez primeiramente. E se hoje nós temos a capacidade de amar, é porque Ele, através do seu Espírito, nos tem ensinado e nos tem capacitado a amar, porque Ele nos amou primeiro. Tome o primeiro elemento, o pão. Veja o elemento material. E vamos lembrar no que disse Jesus. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir. Mas se ele morrer, ele vai produzir e produzir em quantidade. Olhamos para este elemento, o pão, e nos lembramos da declaração de João, que é uma declaração mística. Aquele que come da minha carne é aquele que de mim se alimenta. Eu e o Pai faremos nele morada. E Deus vai ressuscitá-lo no último dia. Reflita sobre o significado do comer do pão para a sua edificação espiritual. E em obediência à palavra dele, e em memória dele, enquanto aguardamos o seu regresso, como um corpo em unidade, juntos, comamos do pão. O texto bíblico nos diz que depois de comer, Jesus tomou o cálice, o vinho. O texto usa desta figura de linguagem para lembrar que neste cálice está contido o suco, o produto da vide. Mas lá na cruz do Calvário, ele que foi obediente, permitiu que o seu sangue pudesse jorrar. E assim, se tornando um rio caudaloso, pudesse alcançar muitas vidas. E como é bom saber nesta noite que há muitas outras ovelhas que ainda não fazem parte deste redil. E nós temos o compromisso de trazê-las para este redil, para que elas sejam conduzidas pelo bom pastor. Vamos refletir no significado do cálice, no conteúdo existente neste cálice. Sangue é vital, necessário, indispensável à existência da própria vida. E João, uma vez mais, diz que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este é aquele que de mim se alimenta. E torna a dizer, eu e o Pai faremos nele morada. Jesus declarou, este sangue é o sangue de uma nova aliança. Porque ela repousa não sobre o sacrifício de animais, mas sobre o sacrifício daquele que um dia dele se declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo permitiu ser este Cordeiro e morreu
naquela hora, às 3 da tarde, quando se fazia o segundo sacrifício no templo, como uma expressão de adoração e de reconhecimento da presença de Deus. Mas o sangue circula pelo corpo. Nesta hora, simbolicamente vamos trocar os nossos cálices. E com isso estaremos demonstrando que o sangue de Jesus circula no corpo dele, que é a sua igreja, e que vivifica e que fortalece, que enriquece e faz deste corpo um corpo não apenas sadio, mas também saudável. Que o sangue de Jesus, este sangue que nos remiu, continue a agir, produzindo em nós não só a dependência e a submissão e a contrição, mas criando em nós o desejo de uma vida pura, de uma vida íntegra, e que sejamos sempre achados limpos e puros diante da presença do nosso Deus. E que a nossa vida seja de fato um altar consagrado e estabelecido dentro de cada ser, para que Deus possa habitar e fazê-lo em plenitude. Em memória dele, juntos, como um só corpo, sadio e saudável, em obediência à sua palavra, bebamos do cálice. Vamos aplaudir o Senhor. Porque a sua glória, a sua graça repousam sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E como é bom saber que Ele está conosco aqui nesta noite. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Diga para este seu irmão uma palavra bonita e, se necessário, mande a tristeza embora. Esta, meus irmãos, é a celebração da ceia do Senhor. E esta celebração, um dos seus objetivos é intensificar o relacionamento, intensificar a cumplicidade com Jesus Cristo e dos membros entre si. Diz-nos o texto que Jesus cantou um hino e depois saiu para o Monte das Oliveiras. Nós iremos para os nossos lares e amanhã então seguiremos para os nossos múltiplos afazeres. Mas que daqui saiamos convictos e que o Espírito Santo de Deus está nos abastecendo para que tenhamos recursos e energia suficientes para vivermos uma vida de temor, de obediência, de reverência e de contrição na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino número 108, né? Há um hino que se canta, que é o 112 também. A história é muito bonita deste hino, quando aplicada à celebração da ceia do Senhor. Mas como nós esperamos novos céus e nova terra, e estamos caminhando para a casa do Pai,
há um condomínio celestial à espera de cada um de nós, né? Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Então vamos cantar com entusiasmo. Quando o dia glorioso lá romper, os inimigos dessa terra, meu Jesus incorporar. Eis fizesse na chamada, lá estarei. Quando se tiver chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem a chamada, lá estarei. quando você fizer chamada, chamada, lá estarei. Estarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for ficar a vida e o amor aqui cessar, quem fizesse então chamada, lá estarei. quando você fizer chamada, quando você irmã Miriam, nós vamos cantar mais uma vez. Só que desta vez vamos cantar em uníssono sem o apoio instrumental, apenas as vozes. E vamos cantar isto com entusiasmo, mas num crescendo, mas de maneira piana, para que possamos sentir a beleza deste fazer chamada e a certeza de estar lá. Eu comecei hoje lembrando que nós estamos sendo permanentemente procurados por Deus. E Ele nos acha. Porque é Ele quem toma a iniciativa. Então, se nesta noite houver alguém aqui que ainda não entregou o seu coração, não colocou a sua vida nas mãos de Jesus e quer fazê-lo, levante o seu braço onde estiver e nós vamos orar em seu favor. Se houver alguém aqui nesta noite, levante o seu braço. Temos ali uma criança, ela está levantando o seu braço e a gente acredita na decisão e na convicção da criança. Há alguém que ainda não tem certeza de que o seu nome esteja no livro da vida? Há alguém que ainda não está convicto de que vai poder dizer que vai estar presente naquele grande dia? Se tiver, levante o seu braço para que a igreja possa orar. Com certeza todos têm essa certeza, têm esta convicção. Então nós vamos cantar uma vez mais, encerrando, e depois estarei orando ali pelos pedidos. Quando se fizer chamada, olha. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Deus, renova esta certeza, intensifica esta convicção nos nossos corações. E quando o livro da vida for aberto, e quando se fizer chamado, nós lá estaremos, não pelos nossos méritos, mas pela obra salvadora e redentora de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, nós oramos pelos pedidos que os teus filhos te fazem, e que respondas, ó Deus, segundo a necessidade de cada um, e que na tua resposta seja também a expressão da tua vontade para a vida dos teus filhos. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares e recebe uma vez mais a gratidão dos nossos corações pela oportunidade que tu nos dás de fazermos parte da celebração da mesa do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora revelada em Cristo Jesus e a permanente consolação do Espírito Santo presentes estejam e presentes permaneçam sobre esta igreja e sobre toda a tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou, mas que vencedor eu sou. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está.